Eu estou falando isso? Porque nós temos um aspecto espiritual muito ligado ao cristianismo, que para mim, o termo cristianismo, ele é muito amplo, o termo palavra Cristo é muito ampla, e lógico, as pessoas associam a Jesus. Nós temos outros mestres que são referências de outras religiões. E aí nós entendemos que essa força, que esse ser que alimenta um corpo, vamos dar o exemplo de Jesus, que é próximo da nossa realidade. Jesus. A explicação é que tem um fractal, tem o Cristo, um filho de Deus, como todos nós somos, mas ali um ser evoluído, isso num aspecto até mais espiritualista, né? Não vamos colocar dogma. E ele alimenta um corpo que, dentro de um estudo espiritualista, seria até mesmo um corpo completamente diferente. E eu sei que você gosta muito disso em relação a DNA, ao preparo, a codificação que Jesus teve para poder ter a experiência aqui na Terra. O que você tem a falar sobre isso? É importante quando você falou Jesus, no caso, e você acabou falando que um dos canais de televisão poderia não ter colocado essa matéria no ar, exatamente por estar falando de determinada coisa que não fosse, na verdade, pauta de coisas ditas por esse canal, né? Entendam assim. Mas aí tem uma coisa muito curiosa, porque quando a gente fala de médium, é porque eu como sou um cara que, eu não sei se eu faço bem comunicação, mas eu tô nisso há 40 anos, né, como publicitário. Por que eu tô falando isso? Porque assim, quando você clusteriza as coisas, a coisa fica estigmatizada como sendo aquilo. E é disso que nós temos também que criar os nossos filhos de uma forma diferente, ensinar de uma forma diferente. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala médium, estigmatiza que é de centro espírita e ponto, né? Mas vamos pensar numa coisa, se você pegar o mesmo DNA, se você for fizer um estudo, você for nas igrejas, principalmente nas evangélicas, onde as pessoas recebem informações do Espírito Santo para passar informação, ela não é um médium também que está mediando uma informação do Espírito Santo para passar para as pessoas? Se você for estudar o DNA de uma pessoa dessa, de uma igreja evangélica, ou o que quer que seja, ou qualquer outro templo, ou de um indiano, ou de um, sei lá, de qualquer outra religião, de qualquer outra coisa. Porque assim, religião não é uma coisa ruim, religião é uma coisa boa. É religare, né? Tá te religando exatamente alguma coisa. Por que eu tô falando isso? Porque quando você falar Jesus, me vê exatamente para que isso tem uma coisa. Tem gente que recebe coisas dentro de uma igreja, né? E ela também é um médium. Então, isso é um espectro maior. Não vamos só porque pegaram no centro, porque a gente... Não, são pessoas que têm o DNA diferenciado e mutado. Sobre Jesus, eu acho que a gente chegou até a falar aqui, né, que para ele operar as coisas que ele operou aqui, para o software, vamos chamar assim, para a consciência dele, sendo um software, né, ele tinha que estar rodando num hardware muito, muito bom. Ele teria que estar rodando num hardware que seria o corpo físico dele, provido com determinado tipo de DNA, para poder acoplar aquela consciência num corpo físico para operar as coisas que ele operava, os ditos milagres, né? Tipo, ressuscitar os mortos, fazer os cegos enxergarem, aquela coisa toda, né? Que ele operava. E esse hardware dele, com esse software, teve até uma fala do Chico, que ele... E é legal que isso esteja acontecendo, porque tem duas pessoas que estão indo nos podcasts, que estavam bem próximas do Chico, inclusive até antes do desencarne dele, falando coisas que ele falava só para os mais próximos, de experiências que ele tinha e de informações que ele tinha, só que ele não falava para todo mundo. Por quê? Para não ferir suscetibilidade, inclusive dos próprios espíritas. Por quê? Por quê? Porque teve uma fala dele que foi a seguinte: chegou uma informação para ele que Jesus, veja bem, eu estou falando aqui, gente, uma coisa de uma pessoa que foi num podcast,
e que era muito próxima do Chico Xavier, e que falou uma coisa, uma informação que ele teve, eu vou passar aqui para vocês, né? Isso que a gente está tratando, inclusive, aqui é para realmente para reflexão, porque nós estamos falando de DNA, então o DNA hoje em dia cientificamente está provado, que o cara que é médium multa, tal, então, que é para dar uma continuidade nesse nosso assunto aqui. Que Jesus foi gerado fora do ventre da Maria, né? Eles pegaram o DNA de um ou de uma outra coisa, geraram Jesus fora, e inclusive ele cita como se fosse uma nave num laboratório, e Jesus depois, quando estava já no tamanho normal, como um bebê, né, já realizado, vamos chamar que ele foi gerado in vitro, vamos dizer assim, né? Ele nasceu, depois ele foi colocado no colo da Maria, e a Maria teve uma gestação psicológica. Ela teve barriga assim, mas foi uma gestação psicológica. E que ele foi colocado no colo dela, e aí, ó, cuidem dele, vamos lá, porque é exatamente isso. Isso é para uma reflexão nossa, porque como é que aquela consciência ia rodar num corpo físico nosso, do jeito que a gente é hoje aqui, né? Tudo bem que a gente é uma perfeição, mas para operar exatamente as coisas que ele operou, deveria ser um DNA. Isso é um pensamento meu, junto com essa informação que eu vi dessa pessoa que era muito próxima do Chico. E ele não falava isso exatamente para todo mundo, porque a gente, quando vai falar determinadas coisas das nossas experiências, é muito complexo, principalmente nesses temas, porque são temas que vão ferir exatamente a suscetibilidade, inclusive as crenças religiosas das pessoas, que nascem, são criadas em determinados lugares, com determinadas crenças, e é exatamente aquilo que elas acreditam, sem muitas vezes até estudar, saber exatamente o que acontece. Então a gente precisa pisar muito em ovos quando vai falar nisso. Mas que bom que hoje esses temas de ciência misturado com espiritualidade, vamos chamar assim, comecem a se conectar, comecem a se cruzar para que a gente tire esse véu e consiga enxergar determinados outros aspectos da própria existência, né? Acho que é isso. E aí, ainda nesse assunto, segundo essa sua linha de explanação, então só para ficar claro, o pessoal também que deve estar meio em dúvida, né, que é um assunto bem diferente. Seria como se, então, Jesus não pertencesse ao planeta Terra, certo? Digamos ao campo aqui, e ele tivesse vindo de uma outra esfera com uma tecnologia de um outro local que fez todo um processo para que ele se encaixasse aqui. Ele veio pronto para cá, então. O corpo chegou pronto por conta até mesmo da gestação, que poderia ser diferente, dificultosa dentro dessa linha de raciocínio, por conta do formato do nosso corpo também humano, o trivial, vamos dizer assim. Então, como ele não era trivial, precisou fazer isso. Uma tecnologia extraterrestre seria. Eu não sei se é um pensamento dele, né, que eu escutei, e eu tento sempre juntar essas coisas, nessas informações. A Maria, pelo menos no que está escrito, no que todo mundo leu, que é a Bíblia, o Novo Testamento, ela gestou grávida, ela gestou virgem, né? Então, por aí a gente já começa, ela gestou virgem, né? Então, mesmo que tivessem extraído alguma coisa interna dela, de que forma que foi extraído um óvulo dela para fecundar? Já que foi um anjo que inseminou, que fez qualquer tipo de coisa assim, né? Então é só exatamente para reflexão. E quando a gente fala um anjo, inseminou, coisas assim, eu sempre falo, é a mesma coisa de você tentar explicar a nossa tecnologia hoje em dia para o Copérnico, que era uma pessoa que já tinha uma cabeça boa e acreditava no heliocentrismo, né? É como tentar explicar esse celular aqui para o Copérnico. Isso não é nem bom nem ruim. Eu acredito assim que essas coisas que estejam acontecendo, elas estão exatamente descortinando coisas para que a gente possa entender o processo de vinda para cá, né? Porque quando você falou agora, Jesus veio de fora, eu acho que nenhum de nós aqui brotou na Terra, né? Tanto que assim, ele sempre fala, você vai estar comigo na morada do meu pai. Quando ele estava lá, não falou isso para um ladrão que estava lá do lado dele? Relax que daqui a pouco, fica tranquilo que daqui a pouco nós vamos estar lá na morada do meu pai. Então, ou seja, existe uma continuidade do quê? De uma consciência, e nós vamos estar lá
lá, é lá, não é aqui. Aqui é um planeta, como trilhões, 4 trilhões de planetas nessas bilhões de galáxias, na superfície. Isso é uma ideia minha por todas as experiências que eu passei até hoje. E juntando estudos e juntando coisas, né? Tanto que nós estamos aqui nesse momento exatamente isso, fazendo o quê? Trocando, né? Então, assim, a gente vem para cá para experienciar isso aqui. E nós falamos isso aqui no último podcast ainda. Olha que legal, o Farrell depois vai sair um dia. Nossa, Farrell, você teve onde? Ah, eu tive lá no planeta Terra. Aquele planeta ali no braço de Órion, na periferia tal, ali onde a negatividade era 80%, aquela doideira, né? Eu tive lá. Você ficou lá quanto tempo? Cara, eu fiquei lá por um bom tempo. E eu aprendi várias coisas, inclusive do que não se deve fazer.